mensagem dessa manhã se chama Embaixadores. Eu convido a que você abra a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corintos, no seu capítulo de número 5. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5. Eu gostaria de ler apenas a primeira parte do verso de número 20, quando a Bíblia assim registra: de sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa, preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Embaixadores. O embaixador é o representante máximo de uma nação diante de outro país ou diante de algum organismo internacional. É a máxima graduação que alguém pode ter fora de um país é ser embaixador. Tanto é que o pronome de tratamento dos embaixadores é Vossa Excelência. Para ser um diplomata no Brasil, você precisa ser graduado no ensino superior de qualquer área e depois fazer um concurso de admissão do Instituto Rio Branco, que é um órgão relacionado ao Ministério das Relações Exteriores. Quando você passa nesse concurso, automaticamente você passa a ser denominado como terceiro secretário. Você já vira um diplomata, como terceiro secretário. Só que você começa um curso 2 anos, em período integral, lá em Brasília. Então, independentemente de onde você mora, você vai morar 2 anos em Brasília, e depois de 2 anos em Brasília, você vai fazendo outros concursos internos. E aí, nesses concursos internos, você passa de terceiro secretário para segundo secretário, depois para primeiro secretário, e aí começam a surgir os envios a outras nações, que são divididos em 3 categorias de nações: as nações de nível C, as nações de nível B e as nações de nível A. Ninguém que é graduado e passa, ele já vai direto, por exemplo, para a Embaixada de Paris, para a Embaixada de Roma. Ele vai passar por outros países antes, depois ele volta a Brasília, fica um tempo aqui e depois vai para um país nível B, retorna ao Brasil e depois vai para as de nível C. Naturalmente, nós temos que considerar que existem interferências políticas que, mormente, redundam em alteração desse protocolo, mas esse é o protocolo que nós temos ali. Depois, então, que você se torna terceiro secretário, você passa ao nível de conselheiro. Depois que você passa ao nível de conselheiro e você cresce mais, você passa a categoria de ministro, e aí nós temos o ministro de segunda classe. Você passa a ser um ministro para o Brasil, e depois você chega a ministro de primeira classe, que é a mesma coisa que embaixador. Embaixador equivale a ministro de primeira classe. E aí, então, você começa a representar o seu país numa das 194 nações com as quais o Brasil mantém relações diplomáticas. Para falar de embaixadores, nós temos 2 diplomatas. Eu quero não ficar apenas nos embaixadores, mas quero ampliar isso para todos os diplomatas. Nós temos a honra de ter 2 diplomatas brasileiros, 2 brasileiros, que no caso são 2 diplomatas, que têm seus nomes perpetuados no Jardim dos Justos entre as Nações, no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto lá em Jerusalém. Avenida dos Justos, eles se baseiam num texto bíblico que fala que seus nomes não serão esquecidos, os nomes dos justos não serão esquecidos. Então, todos aqueles que ajudaram o povo judeu em período de dificuldade, e aí esse museu do Holocausto, ele então aponta ao período do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Ali tem o nome de todos os não-judeus que ajudaram o povo judeu. E ali nós temos nomes muito conhecidos, como Oskar Schindler. Quem não viu a lista de Schindler, por exemplo, aquele filme
chocante, aquele filme forte, aquele filme que quebra o nosso coração, quando Deus usa um nazista, um membro do partido nazista, para salvar milhares de judeus. Mas não foram apenas os Oscar Schindler conhecidos, nós temos 2 brasileiros, que se você for a Jerusalém, aliás, nós temos a praça do Oswaldo Aranha, aquele gaúcho de Alegrete, também diplomata, foi secretário das Nações Unidas. Nós temos uma praça dele, chamada Praça Oswaldo Aranha, mas no Yad Vashem nós temos, então, 2 brasileiros. O primeiro deles, e aí nós temos que falar sobre o contexto, um pouco desse contexto. Todos nós conhecemos essas 2 imagens. Nós temos, de um lado, o presidente Vargas, e, de outro lado, o chanceler austríaco, que foi chanceler da Alemanha, Adolf Hitler. E eles mantiveram simpatias durante um bom tempo. No ano de 1936, por exemplo, um representante do Reich, ele falou muito bem das relações entre a Alemanha e o Brasil, no sentido de que havia uma boa vontade do governo de Vargas em perseguir os elementos judeus. Então ele via, há uma boa vontade em começar a trabalhar na perseguição dos judeus. Em novembro de 1937, há uma mudança de embaixador da Alemanha no Brasil. E essa mudança tem que ter a presença do presidente. E então, nesse momento, o presidente Getúlio Vargas escreve uma carta ao embaixador, entrega ao embaixador para entregar a Adolf Hitler. E ele diz na sua carta, falando para Hitler, que Hitler é um grande e bom amigo. As relações entre o Brasil e a Alemanha começam, então, a aflorar-se no sentido não apenas ideológico, mas também no sentido comercial. E aí, antes, quando os americanos notam isso, não vou falar sobre Segunda Guerra, mas naturalmente, os americanos notam isso, eles começam a investir no Brasil, e Getúlio Vargas, que antes de qualquer coisa, antes de qualquer assunto ideológico, era um grande político, e era muito pragmático, então ele, quem oferece mais, quem oferece o melhor, e ele então vai mudando depois de um tempo, você vai ver isso especialmente em 42, mas em 37 ele está muito próximo à Alemanha. E aí surge uma circular de Getúlio Vargas, nessa perseguição que começa a haver contra judeus, uma perseguição velada aqui no Brasil, mas há uma circular chamada Circular 1127, que é enviada às embaixadas da Europa, dizendo o seguinte: não enviem, não deem visto para judeus virem ao Brasil, fechando as fronteiras do Brasil para o povo judaico. E aí, então, surge o primeiro dos grandes nomes brasileiros, Luiz Dantas. Luiz Souza Dantas foi embaixador brasileiro na França entre os anos 1922 e 1944. Você vê, então, que ele ficou 22 anos como embaixador na França, ele já tinha sido embaixador na Itália em 1915, ele já tinha passado esse período da Primeira Guerra Mundial, e ele está, então, com a grande experiência que Luiz Dantas tinha, ele entra, então, na Segunda Guerra Mundial, recebendo essa circular: olha, você não pode dar vistos a judeus. Ele recebe essa circular de 1938, e o que ele faz? Ele desobedece. Todo judeu que procurava, olha, eu preciso ir para algum lugar, o senhor dá um visto para o Brasil? Ele autorizava para virem para o Brasil. Ele não escrevia que eram judeus. E esse homem, então, começa a emitir, e os judeus começam a falar: olha, vão para o Brasil, que lá o embaixador está liberando. Alguém fala: mas não é proibido, no Brasil houve uma proibição. As embaixadas da Europa inteira estão negando. Não, mas vai para a França, que lá em Paris o embaixador brasileiro vai dar. E Luiz Dantas começa, então, a autorizar e a assinar e a dar visto para todos. Isso acontece em 1938, mas essa informação começa a chegar ao Brasil tempos depois. Não havia internet naquela época, e as pessoas faziam isso em silêncio: olha, eu vou te autorizar, mas não conta para ninguém. Essa informação chega, então, no Brasil em 1940. Em 1940, então, o Itamaraty fica sabendo dessa desobediência, e eles falam o seguinte: olha, você não pode mais emitir vistos diplomáticos. E Luiz Dantas falou: ok, tudo bem. Assim que ele recebe documentação, o que ele continua fazendo?
continuou emitindo visto para todos os que pedissem para virem ao Brasil. Foi um grande brasileiro, não é verdade, meus amados? Temos grandes nomes na nossa história que muitas vezes não são valorizados. Só entre junho e dia 12 de dezembro de 1940, o Souza Dantas emitiu mais de 500 vistos, o que era anormalíssimo. E essa informação chega de novo ao Brasil. Ué, mas já falamos para ele, proibimos, demos a circular, todas as embaixadas estão obedecendo, a França não obedece. E os judeus começaram a vir de outros lugares da Europa, quando conseguiam chegar a Paris, para conseguir os vistos dele. E só, eu, como falei para vocês, de junho a 12 de dezembro, aí em 12 de dezembro ele é proibido. E a declaração que vinha do Brasil é o seguinte: não aceitem nenhuma assinatura do embaixador Luiz Dantas, que seja a partir de 12 de dezembro. O que ele faz? Ele começa a colocar datas retroativas. Então tá bom, não tem problema. Alguém procurava ele dia 28 de dezembro, ele colocava dia 8 de agosto. E aí validava o carimbo e as pessoas conseguiam viajar ao Brasil. Dizem os judeus que esse grande brasileiro, Luiz Souza Dantas, ele salvou no mínimo 1.000 judeus, mais as suas famílias que conseguiram embarcar com eles. Então nós temos que ter um grande privilégio de termos grandes homens em nossa nação, não é verdade? Claro, acontece, vocês sabem que há um governo títere na França, mudam-se de Paris para Vichy, e nesse caminho ele para, por exemplo, em algumas cidades no meio do caminho, e no meio da cidade as pessoas, ele está no restaurante, alguns judeus, o senhor pode dar? E ele autoriza lá com data retroativa, ou seja, ainda que ele não tivesse na embaixada, ele salvou muita gente pelo poder que tinha da canetada. É claro que Getúlio Vargas, então, ia mandar prendê-lo. Mas qual é a questão? Getúlio Vargas começa a se enamorar dos americanos e se afastar dos alemães. Lembra os irmãos que os americanos tiveram uma guerra muito grande no Pacífico e os japoneses ocuparam toda a parte da borracha, a produção de borracha. Os Estados Unidos precisavam de borracha para o seu material. Então, os Estados Unidos começam a investir aqui no Amazonas como grande produtora de borracha. Temos um grande crescimento. E Getúlio Vargas vai ver uma grande possibilidade de o Brasil crescer. Então, Getúlio Vargas se aproxima dos americanos, que os irmãos sabem, ele vai investir na siderúrgica nacional ali em Volta Redonda, né, a produção de ferro, de minérios, etc. e tal. E aí nós temos, então, o Brasil, e aí ele segura um pouquinho. Só que a Gestapo sabe disso, e o Brasil começa, então, a romper, ele vai romper com a Alemanha, vai romper em agosto, em janeiro, aliás, ele vai romper, depois o Brasil vai entrar em guerra com a Alemanha, isso vai acontecer em agosto, mas a Gestapo entra na Embaixada Americana e prende Luiz Dantas. Souza Dantas, ele vai ficar preso por 14 meses nas mãos da Gestapo, e quando ele sai, então o governo brasileiro não quer nem saber dele, deixa ele ficar na pobreza, na miséria, mas alguns dos homens que viram ele falam, esse homem daí, ele é muito justo para ficar nessa situação. E ele é chamado então para falar naquela Liga das Nações, as Nações Unidas, enfim, naquele contexto que está se arvorando naquele período, e ainda com limitações, com dificuldades, mas ele é honrado no fim da sua vida por aqueles que valorizavam. Esse é um dos nomes que nós temos na nossa diplomacia. Um outro nome é de uma grande diplomata chamada Aracy Moebius Guimarães Rosa. Todo mundo conhece Guimarães Rosa, não é verdade? Grande Sertão, Veredas. Ela foi esposa dele. E ela conheceu ele, inclusive, na Alemanha, quando ela servia no consulado da Alemanha. Ela é chamada pelos judeus, e ela é a segunda brasileira, só temos 2 brasileiros na galeria, na Jardim dos Justos. Ela é a segunda brasileira. Ela é chamada dos judeus de o Anjo de Hamburgo. Por quê? Porque ela trabalhava em Hamburgo para o cônsul de Hamburgo. Ela ficava, digamos assim, na secretaria. E ela recebeu aquela terrível circular, 1127, de Vargas, para não dar nenhum visto aos judeus. E qual era a regra no consulado de Hamburgo? Olha, se você receber algum judeu, Aracy, você coloca a letra J. Quando você colocar a letra J no pedido, então o cônsul vai indeferir o pedido. O que a Aracy fez?
Araci nunca colocou uma letra J e falou, pode trazer mais gente, que eu não vou colocar letra J. E quando não tinha letra J, então aquele homem ia carimbando tudo. Ela permaneceu até a Alemanha, naturalmente. Isso vai chegar aos ouvidos de Vargas, naturalmente o Brasil entra em guerra com a Alemanha, rompe relações, e ela é presa pela Gestapo também, apesar que ela fica por 4 meses, e depois ela é trocada por diplomatas que estão aqui no Brasil. Temos 2 grandes, temos mais, mas eu estou citando 2 pessoas que mudaram a história de milhares de vidas. Quantos hoje habitam entre nós, dos judeus que emigraram ao Brasil, graças a essas 2 pessoas? São diplomatas, usaram o poder que tinha para abençoar vidas, desobedeceram seus governantes. No livro Princípio de Autoridade, eu falo sobre a obediência, é basilar na vida cristã, devemos obedecer às autoridades, mas as autoridades delegadas são 4º nível de autoridade. No livro Princípio de Autoridade eu falo dos 7 níveis. Acima desse 4º nível, existem outros 3 níveis que nós não podemos desobedecer. Não podemos desobedecer a Deus. Se o governo, por exemplo, mandar, por ordem, dar um decreto, cria uma lei proibindo a pregação do Evangelho, eu vou desobedecer. Existe, por exemplo, a lei da consciência. Se existe um decreto, olha, você tem que matar uma pessoa na rua, porque é um judeu, porque é um árabe, porque é um chinês, eu vou desobedecer. Então, a Bíblia ensina que, eventualmente, em caráter de exceção, nós temos que ser desobedientes. E eu preguei um domingo só sobre isso, e o título foi Desobedientes, graças a Deus. Lembram-se, por exemplo, das parteiras do Egito. As parteiras do Egito, elas tinham ordem para matar toda criança hebreia, mas graças à desobediência dessas 2 mulheres, nasceu Moisés, por exemplo, que foi um grande libertador. Então, há momentos que nós não podemos ultrapassar nossa consciência. Amém, queridos? Por isso que você não pode obedecer a tudo que um pastor fala, você não pode obedecer a tudo que um presidente fala, você não pode obedecer... Por quê? Porque existem leis que não estão escritas num papel, ou não são douradas pela palavra de alguém que detém autoridade, mas elas têm que ter um critério, ainda que subjetivo, mas de uma avaliação concreta, se eu devo ou não devo fazer isso. Pois bem, falando de embaixadores, o texto que nós lemos diz de sorte que somos embaixadores de Cristo. O termo embaixador é presbeio, em grego, eu esqueci até de colocar aí, presbeio. É interessante notar que presbeio lembra presbíteros, não é verdade? Presbíteros é ancião em grego. Os presbíteros, os anciãos. Presbeio são os representantes que são anciãos do governo, porque ele tem mais experiência. Ainda que muitos jovens possam ter mais conhecimento em determinadas áreas que as pessoas mais idosas, mas é óbvio, racionalmente óbvio, que os mais idosos têm mais experiência que os mais jovens, porque viveram mais, porque tiveram o espectro de análise social das conjunturas gerais, um espectro mais amplo de avaliação, e isso daí vai. Então, nós somos esses presbeios, somos pessoas que somos embaixadores de Cristo, mas eu trabalho o termo grego, por quê? Porque fala da experiência necessária. O presbeio tinha que ter experiência. Para sermos embaixadores de Cristo, nós devemos ter experiência. Lembra que eu falei para vocês que antes de você ir para qualquer nação, você tem que fazer 2 anos de curso em Brasília, no Itamaraty, curso integral, manhã e tarde, segunda a sexta? Lembra disso? Por quê? Porque você vai ouvir outros embaixadores, vai ouvir cônsules, vai ouvir vários diplomatas, vai ter aula com diplomatas, que eles vão passar a vocês experiências. O embaixador de Cristo não é apenas um título que nós temos, ele exige experiência com quem? Com Cristo. A palavra que nós tivemos na oportunidade há pouco, que palavra belíssima de Colossenses, não é verdade? Cristo em nós.
Esse é um grande mistério, é um grande segredo. Cristo em nós, Ele está dentro de nós. Então, isso não significa que nós tenhamos experiência com Ele. Nós devemos buscar experiência com Ele. Nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos nos tornar a Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós. Então, nós devemos nos tornar a Deus, buscar experiências com Deus, ter uma vida de oração, leitura da palavra. Porque muitas vezes Cristo está em nós, mas nós não fazemos dele nosso rei, não consultamos, porque o rei, ele define o que nós devemos fazer, nós fazemos sem consultar, nós fazemos sem nos importarmos se vamos agredi-lo, entristecê-lo. Então o embaixador, e eu trabalho a palavra grega, exige que nós tenhamos experiência com Deus. A Bíblia fala de várias embaixadas, vários embaixadores. Nós temos, por exemplo, Josué capítulo 19, que a Bíblia fala da embaixada dos gibeonitas. Os irmãos se lembram que Josué estava, então, uma época muito boa. Ele tinha destruído Ai, ele tinha destruído Jericó, e Gibeão era perto. Aí, o que os gibeonitas fizeram? O seguinte, olha, se ele passar por nós, vai acabar com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar nossos embaixadores vestidos com roupas desgastadas, sola de sapato velho, o pão bolorado, e aí tudo estragado, para mostrar que eles vieram de longe. Vamos enganar Josué. E chegaram, olha, nós viemos de uma terra distante, mentiram para Josué. Nós viemos de uma terra distante e queremos aqui fazer uma aliança com o Senhor, para que o Senhor nos poupe. Aí Josué, tudo bem, vou poupar vocês. Porque eles falaram, olha nossas roupas, nós saímos de lá, a roupa estava nova, o pão estava novo, aqui o pão todo bolorento. Olha a estratégia que os gibeonitas usaram. Aí Josué, tá bom, está feita a aliança com vocês, não vamos atacar vocês. Aí eles vão embora, logo depois eles chegam onde? Em Gibeão. Quando eles chegam em Gibeão, eles falam, você não quer um povo distante? Ele falou, era, mas foi nossa estratégia. E o Senhor fez uma aliança com a gente. Aí Josué falou, então tá bom, eu não vou atacar vocês não, mas vocês vão tirar água para a gente, vão rachar a lenha para a gente, vão trabalhar para a gente, vão ser nossos escravos, mas pelo menos preservar a vida. A mentira desses homens, volto a falar sobre mentira aqui, falei sobre desobediência e falo sobre mentira, pecados. Mas essa estratégia que eles usaram foi que salvou os gibeonitas, se tornaram escravos, mas não foram mortos. Mas o que eu acho bonito nesse trecho é a palavra de Josué. Josué podia falar, vocês mentiram, o acordo está invalidado, não podia ter falado? Mas ele falou, mas eu fiz um acordo, eu tenho que manter esse acordo. A palavra de Josué era uma palavra que não caía por terra, homem de palavra. E ali ele manteve a palavra. Nós temos embaixadores, por exemplo, como os embaixadores que vão visitar o rei Ezequias, quando ele estava para morrer. Ali em 2 Reis, capítulo número 20, os embaixadores vêm da Babilônia, e Isaías traz uma profecia, olha, interessante, por quê? Porque Israel vai ficar cativo na Babilônia. Nós temos, por exemplo, embaixadores, como, por exemplo, os embaixadores, Deus fala em Naum, capítulo 2, sobre os embaixadores de Nínive, que Deus iria calá-los. Porque há momentos que os embaixadores vão para fazer paz e, na verdade, estão procurando fazer guerra. E aí Deus vai calar esses embaixadores. Deus fala de vários embaixadores, a Bíblia fala sobre vários, mas Jesus fala de um bom embaixador. A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala em Lucas capítulo 14, o seguinte, que o rei prudente é aquele que envia embaixadores para fazer paz contra um reino mais forte. Olha, tem um reino mais forte? Não procura, Jesus fala isso, não procura fazer guerra não, procura fazer a paz, envia embaixadores, porque nem sempre você é apto para tratar aquilo. Então o Senhor Jesus ensina a sabedoria. Às vezes você entra numa guerra já sabendo que vai perder, para que isso? Outras vidas vão ser prejudicadas por causa do seu afã, por causa do seu orgulho. Manda embaixadores, manda pessoas experientes para tratarem da sua causa. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Uma outra coisa que nós devemos aprender sobre embaixadores é o que está em 2 Coríntios, nesse mesmo capítulo 5, mas um pouco antes, no versículo 19, a Bíblia diz assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de quê? Reconciliação. A função do embaixador é procurar conciliar duas partes. Não é essa a função primordial do embaixador?
a gente já pensa, inclusive, que, olha, muitas vezes o embaixador ele está ali para fazer paz, muitas vezes ele está ali para fazer guerra, para conseguir paz. Existem muitas variantes nesse grande espectro da atuação diplomática. Mas o fato é que, essencialmente, o embaixador existe para conciliar duas partes que estão desconciliadas. Olha o que ele fala no texto anterior a chamar-nos de embaixadores. Nos confiou a palavra da reconciliação. Só se reconcilia quem um dia esteve o quê? Conciliado, unido a alguém. Ele não vai, a palavra do embaixador é reconciliação, e a reconciliação maior é a reconciliação do homem com Deus. A nossa palavra é essa, a palavra do embaixador é essa, é reatar a aliança entre o homem e Deus, porque Deus fez aliança com o homem, e o homem rompeu a aliança com Deus, e Deus permanece fiel, a despeito de nós sermos infiéis. Ele cumpre a sua palavra. A Bíblia fala, e já mencionamos aqui, que Deus é um Deus de alianças. Aí nós temos, já mencionei aqui inúmeras pregações, a aliança trinitariana, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Há uma aliança da Trindade divina, aliança com Adão, em Gênesis capítulo 3, nós temos aliança com Noé, em Gênesis capítulo 9, nós temos aliança com Abraão, em Gênesis capítulo 12, com seu corolário no capítulo 15, nós temos aliança que Deus faz com Moisés, em Êxodo capítulo 15, e também nós vemos isso mais especificamente em Êxodo 19, Êxodo 20, nós temos aliança que Deus faz com Israel, aliança da terra, em Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio capítulo 29, nós temos aliança que Deus faz com Davi, a aliança davídica, em 2 Samuel, capítulo número 7, versículo 14, mas nós temos a promessa de uma nova aliança que Deus faria, como nós lemos em Jeremias, capítulo 31, e nós vemos a promessa, olha, far-vos-ei uma nova aliança, e essa nova aliança nós vemos em Jesus Cristo, o fiador da nossa aliança, o sangue da nossa aliança, o cordeiro da nossa aliança, o cordeiro pascal de Êxodo 12, que vai ser imolado em João, capítulo 19, Jesus, ele é o penhor da nossa, é a esperança da nossa esperança, ele é tudo para nós, ele é a nossa aliança, e é no seu sangue que é firmada essa aliança. Então, meus amados irmãos, agora nós temos aliança perpétua com Cristo Jesus, só que muitos rompem essa aliança, muitos se desviam dos caminhos do Senhor, e nossa função é dizer ao pecador, olha, volta para Jesus, por quê? Porque Deus nos confiou a palavra da reconciliação, por isso nós somos embaixadores, nós devemos pregar a reconciliação do homem com Deus, mas tendo experiências com a reconciliação, e não apenas pregar. Há um outro texto, ainda em 2 Coríntios, só que no capítulo seguinte, capítulo 6, versículo 3, que a Bíblia diz o seguinte, não apenas vamos buscar a reconciliação, mas olha só o que diz o texto, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois vos rogamos que reconciliei-vos com Deus. Olha, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu ali coloquei outro texto, não é isso? Eu coloquei outro texto, me desculpem. Eu coloquei, então, estou trabalhando outro texto aqui, mas enfim, nós devemos lutar para que nós possamos, então, nos reconciliarmos com Deus. O embaixador tem que ter um cuidado. Ele mora numa outra cultura. E muitas vezes, quando nós moramos numa outra cultura, nós começamos, é natural, a assimilar aqueles costumes. Lembram-se de Souza Dantas, Luiz Dantas? Ele vai ser embaixador na Europa há muitos anos. Eu mencionei na França que ele fica de 22 a 44, 22 anos na França, mas em 1915 ele já era embaixador em Roma. Ele já tinha trabalhado no Ministério das Relações Exteriores. Era uma pessoa que viveu grande parte da vida dele. Ele passou por Itamaraty com 21 anos de idade, após se formar em Direito, aliás, se formou bem cedo. A maior parte da vida de Souza Dantas foi na Europa. Então, a gente vê outro local, a gente assimila outros costumes, natural. Mas nós temos que ter um cuidado. E esse é o cuidado do embaixador. Não perder as suas raízes. Não perder a raiz de onde ele veio.
Esse texto, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 16, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a injustiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Ou seja, ele está em outro país, mas não é de outro país. Nós estamos desse mundo, mas não somos desse mundo. Isso é importante, por quê? Porque a cultura procura nos levar a esquecermos os nossos fundamentos. Então, por exemplo, teremos uma palestra sobre o homossexualismo na próxima semana. A cultura vigente procura nos forçar, não é a questão da tolerância social, claro que devemos tolerar. Não podemos ser inflexíveis com os que pensam diferente de nós, não estou falando isso. E querem aquela opção? Que tenham aquela opção. Querem ver essa vida? Tem essa liberdade. Agora, dito isto, não queiram fazer com que nós, cristãos, aceitemos isso como algo normal, natural e espiritualmente aceito, porque não é. As nossas origens, a nossa base, nossos fundamentos estão na Bíblia Sagrada, a vontade de Deus. Então, nós estamos nesse mundo, mas não podemos ser corrompidos pelo que pensa esse mundo. Devemos manter a nossa identidade, sempre respeitando os demais, claro. A pessoa muçulmana, vamos respeitar os muçulmanos. A pessoa espírita, vamos respeitar os espíritas. Não há problema nenhum nesse sentido. Sempre tratá-los com educação, com respeito, ajudar em tudo o que for necessário. Se tiver que carregar no colo, a gente carrega. Porque tem cristão que confunde as coisas. Pensam diferente, é quase como se dissessem, pensam diferente de nós, têm que ser aniquilados. Quem pensava assim, meus amados? A gente colocou a foto dele há poucos minutos. Adolf Hitler. Não são arianos. Se são judeus, têm que ser eliminados. Se são homossexuais, têm que ser eliminados. Se são ciganos, têm que ser eliminados. Se são testemunhas de Jeová, têm que ser eliminados. Esse era o conceito nazista. Se são eslavos, eles têm que servir a gente, têm que produzir para a gente. Porque os arianos entendiam que os eslavos, poloneses, búlgaros, romenos, apesar que os romenos são mais latinizados, russos, eles são uma segunda categoria de humano, então tem que servir a gente. Aí a gente vai para o problema do racismo, que o Brasil viveu. Os europeus pegando os negros da África e tratando como se fossem sub-humanos, só porque eram diferentes, só porque tinham culturas diferentes, só porque não tinham, claro, os armamentos diferentes para se defender. Se não tivessem armamentos, eles seriam mais respeitados. Mas não, tratamos os diferentes de uma maneira, nada disso. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Segundo, que Jesus ensinou sobre o samaritano, que nós devemos cuidar do samaritano que está sofrendo, temos que ajudar eles. Meus amados irmãos, temos que respeitar o nosso próximo, amém, queridos? Amém. E amar o nosso próximo. Porque Jesus não falou, vocês têm que amar o próximo que for somente cristão. Não, tem que amar o nosso próximo, independentemente de quem seja. Jesus deu a vida por todos. Agora, dito isto, nós não podemos andar como andam os gentios, nós não podemos andar como andam aqueles que não têm a luz do Evangelho brilhando em suas vidas, não são guiados pelo Evangelho. Então nós temos que manter nossas origens. O embaixador é enviado para uma nação e ali ele é um cidadão do seu país, continua sendo, ainda que more 22 anos naquela nação, ainda que more muitos anos naquela nação, ele tem uma raiz. Então não perca a sua raiz por causa das influências da sociedade. Ali ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, não sejam associados aos incrédulos, que harmonia entre Cristo e o maligno, que união com o incrédulo, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Então, peraí, tratamos bem, com amor, com carinho, com respeito, mas somos diferentes. Isso nós temos que entender. O embaixador tem que entender que ele é diferente. O embaixador, a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 13, versículo 17, o mau mensageiro se precipita no mal,
mas o embaixador fiel é medicina. Eu volto a dizer, temos leis que nos regem, uma delas é da consciência. Claro que temos a lei da consciência, mas não ultrapassando aquele limite óbvio da lei da consciência, como o embaixador Souza Dantas, como a diplomata Guimarães Rosa, Aracide Guimarães Rosa, não ultrapassando isso para matar vidas, para destruir vidas, para aniquilar vidas, nós temos que manter uma harmonia, uma unidade. Somos um só corpo, temos um reino, é o reino de Deus que Jesus implantou na terra. O reino de Deus está entre vós, Jesus falou, são os discípulos de Cristo, fazemos parte de um outro reino. Então, o embaixador, ele representa esse reino, por isso que a Bíblia diz, embaixador fiel é medicina. Por quê? Porque ele vai levar cura. Meus amados irmãos, o embaixador, ele tem que procurar a paz, o embaixador tem que evitar a guerra. Há pessoas que pagam para fazer uma guerra, que lutam para fazer guerra, que gostam de guerra, mas nós devemos procurar a paz. A paz tem que ser o árbitro do nosso coração, a paz tem que ser aquilo que nós buscamos, e aquele embaixador que não se precipita no mal, ou seja, ele luta pela paz, ele é fiel ao seu chamado, e isso é medicina. Medicina é saúde, saúde é vida. O embaixador, ele tem que procurar levar vidas para pessoas, amém, queridos? Eu acho muito bonito que a Bíblia fala sobre pessoas que são chamadas de fiéis. Nem todos são chamados de fiéis, mas a Bíblia estabelece que algumas pessoas são chamadas de fiéis. Por exemplo, Moisés é chamado de fiel em Números, capítulo número 12, Josias é chamado de fiel em 2 Reis, capítulo 22, Jó é chamado de fiel em Jó, capítulo 1, Daniel é chamado de fiel em Daniel, capítulo 3, a Bíblia diz, por exemplo, em Colossenses, a gente falou de Colossenses no momento da oportunidade, Colossenses 1, em Colossenses 1 a Bíblia chama duas pessoas de fiéis, Epáfras, de fiel, e Trófimo, e a Bíblia diz, em Colossenses 4, a Bíblia chama de Onésimo de fiel. Nós temos 3 fiéis no livro. Paulo é chamado de fiel por Jesus em 1 Timóteo capítulo 1. Timóteo é chamado de fiel em 1 Coríntios capítulo 4. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 que Jesus é a testemunha fiel. No capítulo 2 de Apocalipse, a Bíblia chama de Epáfras de fiel, mas o que eu acho muito bonito é quando Jesus escreve à igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse, e diz assim, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós devemos ser fiéis em todo o tempo, seja um embaixador fiel a Cristo. Diga à pessoa que está do seu lado, seja um embaixador fiel a Cristo. Independentemente das circunstâncias. Efésios capítulo número 6, versículos 18 a 20, é mais um texto que o apóstolo Paulo menciona sua embaixada. Ele diz, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou o quê? Embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu sou embaixador em cadeias. Paulo está preso. Mas ainda que preso, ele fala, orem por mim para que eu possa anunciar o Evangelho. Porque ainda que eu esteja preso, eu não vou deixar de cumprir aquilo para que eu fui chamado. E Paulo começa a evangelizar todo mundo na prisão. Eu tive um prazer de entrar na prisão de Paulo, em 2 prisões, em Roma e em Cesareia Marítima. E quando entrei ali em Cesareia Marítima, aquela ocasião, eu ficava lembrando, vendo aquela parede de pedra, aquele ambiente úmido, e eu fiquei pensando assim, aquele homem acorrentado aqui, mas ele não deixou de pregar, ele falou, orem por mim para que eu anuncie com intrepidez, ainda que preso, eu sou embaixador,
Eu sou embaixador, mas sou embaixador em Caseiros, mas continuo sendo embaixador. Vocês lembram que Souza Dantas ficou preso por 14 meses? Ele não negou o Brasil. Ele não entregou segredos de Estado, por isso ficou 14 meses. A Araci Guimarães Rosa ficou 4 meses presa pela Gestapo. Deus sabe os sofrimentos que essa mulher passou, mas não entregou nenhum segredo de Estado. Porque ainda que presos, eles eram embaixadores do país, do Brasil. Ainda que presos, eles defendiam a sua nação, e nós. Ainda que presos, nós pediremos para pregar o Evangelho com ousadia, como Paulo. Se perseguidos, nós pregaremos o Evangelho. Se cercados de pessoas que discordam de nós ousaremos em discordar deles. Que embaixador é esse? Nós devemos ser embaixadores, até mesmo em cadeias. Amém, queridos? Um outro texto, e o penúltimo que eu gostaria de partilhar nessa manhã, aos embaixadores presentes. Quem aqui é embaixador, diga amém. Amém. Bom embaixador de Cristo. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 1, a Bíblia diz: depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Em algumas versões, enviou embaixadas por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Ele mandou uma ordem: olha, a todo o povo, vocês têm que celebrar a Páscoa em Jerusalém, ordem real. Eu volto a dizer, o Brasil tem relações diplomáticas com 194 nações do mundo, mas eles recebem ordem apenas de um executivo aqui no Brasil, o presidente da República. Se o presidente da República dá uma ordem para 194 embaixadores, a gente não tem que esperar que 80 digam, eu vou cumprir, os demais não vou cumprir, o 30, eu concordo, eu discordo. Qual é a função do embaixador? Dos 194 embaixadores, qual é a função deles? Cumprir a ordem recebida de Brasília. E a mesma coisa com as demais nações. O que isso implica? Unidade. Nós devemos trabalhar em unidade. A unidade realmente nos faz forte. Exército nenhum vence a batalha se não estiverem unidos. Você pode ser 300, um grupo de 300, mas você pode vencer milhares de persas se você estiver unido. Se você estiver bem organizado, se você tiver uma disposição comum. Grandes batalhas na história foram vencidas por exércitos inferiores numérica e belicamente, mas eram unidos e organizados. Jesus, ele ora, a sua oração de João capítulo 17, olha, eu rogo para que todos sejam um apenas. Meus amados, nós cristãos temos que nos unir. Ah, mas eu sou Nova Vida, ele é batista, ele é presbiteriano, nós somos membros de um só corpo. No céu não existe igreja batista. Lamento informar para os da Nova Vida que no céu não existe igreja Nova Vida também não. Desculpe se eu te dei uma má notícia, mas também não existe Assembleia de Deus, nem Igreja Universal, nem Igreja da Graça, nem Igreja Metodista. No céu existe a Igreja de Cristo. Então, essas bobagenzinhas, essas nossas discordâncias do que não é fundamental, que nos separam, no céu não vai haver isso. Lá seremos lavados pelo sangue de Jesus. Por isso nós somos embaixadores, não da Nova Vida, não da Batista, não da Metodista, nem da Assembleia. Nós somos embaixadores de Cristo. Olha, vamos celebrar a Páscoa conjunto, vamos estar lá, vamos estar juntos. A nossa luta é conjunta. A nossa luta é uma só. Existem bandeiras que nós não podemos fragmentar, temos que encaminhar unidos. E por fim, meus amados irmãos, eu finalizo com um texto. A vocês, a vossas excelências, diga a vossa excelência que está do seu lado, porque o embaixador, é um prazer sentar ao seu lado, vossa excelência. Pode dizer à pessoa que está do seu lado.
Vossas Excelências, por favor, atentemos ao texto agora de Neemias, capítulo 6. Os versículos 2 a 4, a Bíblia diz assim: Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: Vem, Neemias, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Olha, o embaixador, ele tem que ser uma pessoa muito focada. Porque toda hora ele vai receber uma proposta. Você diz: não, muito obrigado. Aí a pessoa volta para o escritório, se comunica com a capital de seu país, então faz outra proposta. Eles vão lá: olha, tem outra proposta. Não, obrigado. Eles procuram trabalhar insistentemente até você ceder. Você não pode ceder se isso for contra a sua diretriz. O que eu quero dizer para vocês: nós somos cristãos, nós temos uma base, a palavra de Deus, nós temos uma solidez que é a fé na palavra de Deus, nós temos as instruções da palavra de Deus. A sociedade procura nos empurrar para que nós venhamos a dar concessões, de maneira mais brusca, de maneira mais suave, de maneira muito sutil, até que nós aceitemos e deixemos que elas entrem em nossas vidas. Nós não podemos perder o nosso foco. Diz a Bíblia que Neemias recebe proposta de Sambalat e Gesem por 4 vezes. Ele falou: eu não vou deixar de fazer minha obra para atender vocês. Eu tenho que focar na minha meta. A sua meta tem que ser focada. Você é embaixador de Cristo. A sua meta é estabelecer o reino de Deus aqui na terra, defender esse reino e propagar através de sua vida a luz de Cristo nessa terra. Que Deus possa abençoar a sua vida, excelentíssimos embaixadores, porque é uma honra servir ao nosso rei, não é verdade? Fiquemos de pé nesse momento, louvemos ao Senhor nesse momento e glorifiquemos a Cristo nesse momento. Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos, porque é uma honra, um prazer, um privilégio poder servir àquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, representamos ao máximo poder que existe. Nessa terra, o que se espera de nós é que sejamos pessoas que tenhamos experiências com o nosso Rei, que amemos o nosso Rei, obedeçamos a sua palavra, que sejamos unidos a Ele, fiéis ao Senhor Jesus, em todo momento, para que jamais abramos concessões a essa sociedade que é corrompida, que não tem a luz do Evangelho, que tem escamas em seus olhos, como diz Paulo, quando escreve a 2ª carta aos Coríntios. Pai amado, que estão cegos por Satanás, que, como Jesus falou em João capítulo 8, versículo 44, é o pai da mentira. Abençoa as nossas vidas, que sejamos verdadeiros embaixadores de Cristo aqui na terra, fiéis em todo o tempo, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida.